Vitória busca a contratação de atacante ex-futebol da Coreia do Sul para a temporada de 2025. No meu entendimento, pode ser uma boa opção na composição do elenco para brigar por titularidade. Quem é esse atleta? As suas principais características de jogo, da mesma forma sobre outras duas opções que estão livres no mercado, dependendo da situação. Por exemplo, o Vitória que já procurou o Carlinhos Júnior, atacante que está em reta final de contrato no Shimizu S-Pulse. Em que momento isso aconteceu? Pode ser uma boa para o ano que vem, cenário de Sul-Americana. E também o Rossi, né, atacante ex-Vasco, Goiás, Chapecoense, está livre no mercado. Qual é o seu salário? Será que compensa um retorno, por exemplo, para Salvador, né? Ele que defendeu o Bahia. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Black Card, e faça a sua aposta também com a Betfair. Todos os jogos nesse finalzão de ano tem campeonato inglês no dia 27, 28, 29, 30 de dezembro, enfim, todas as melhores cotações você encontra com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante. O Vitória que está se interessado na contratação de um ponta-direita, centroavante, ex-futebol da Coreia do Sul para a temporada de 2025. Estou falando sobre o Rafa Silva, atleta de 32 anos de idade. Pode fazer várias funções, 1,80 m de altura, é destro, tem sim boa velocidade, boa explosão, por exemplo, para jogar pelos lados, apesar que nos últimos anos, até mesmo nessa passagem recente pelo Cruzeiro, ele vinha atuando mais centralizado, né? Uma média de centroavante, meia direita, ponta direita, enfim, foram 9 jogos no Brasileirão. Aqui está o seu mapa de movimentação. Segundo informações do jornalista Felipe Silva, do portal UOL, o Sport, o Vitória e também o Mirassol, 3 leões, né, se eu não estiver enganado, fizeram contatos pelo atacante Rafa Silva, ex-Cruzeiro, ele que está 100% livre no mercado após deixar a Raposa, né, tinha esse vínculo se encerrando em dezembro e não continua em Belo Horizonte. O Rafa Silva que teve também aquela expulsão polêmica contra o Atlético Paranaense, acabou sumindo do elenco do Cruzeiro após aquilo, mas a princípio não teve nada de irregular, assim, apesar de uma expulsão meio tola, né, com 4 segundos de jogo, pelo visto não deve causar grandes danos nem para ele nem para o Cruzeiro, tá? Uma situação de jogo. Nessa temporada ele marcou 4 gols, disputou 9 jogos apenas na Série A, teve alguns problemas de lesões. O Rafa Silva, que se fosse para mencionar as principais características, nas pontas, os jogos que eu assisti dele, principalmente no Cruzeiro em 2022 na Série B, era um jogador que conseguia ter uma força, tanto de arranque quanto também de força física, para disputar com os defensores, enfim, muito grande. Ele conseguia sobressair nesse quesito e também boa finalização, aquela finalização rasteira, de primeira, né, surpreendendo a defesa, até mesmo tirando do goleiro. Nesse cenário, por exemplo, de camisa 9 mais centralizado, é um jogador que sabe sim se posicionar até que bem dentro da grande área. Já marcou, por exemplo, nas temporadas lá na Coreia do Sul, no Japão, na China, mais de 20 gols em um único ano. Na Série B de 2022, ele teve uma boa passagem, 16 jogos, 6 na condição de titular, 6 gols marcados e 2 assistências. Eu gosto do Rafa Silva, acho que seria sim um jogador interessante para o Vitória na Série A. Se o Vitória estivesse contratando ele para ser um centroavante, não acho que nem para centroavante nem ponta o Rafa Silva seja a solução dos problemas do Vitória. Tá? Acho que um jogador, por exemplo, o Vitória tem muito campeonato no ano que vem. Para o Rafa Silva chegar, disputar a posição, brigando pela titularidade, tá ok, tá? Mas se o Vitória contratar ele para ser, digamos, o substituto do Alejandro, não acho que seja exatamente esse o melhor nome disponível hoje no mercado, tá? Até porque o Rafa Silva não é barato. Eu não encontrei aqui as informações do seu salário. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui para vocês e confirmar. Mas eu lembro que quando ele estava lá no Cruzeiro, ele recebia um salário assim astronômico, né? Astronômico lá na Coreia. O atacante já estava no futebol chinês, ele recebia 1,5 milhão por mês, tá? Segundo o site Super Esportes. É um absurdo. Ele era muito caro, muito valorizado por lá. Segundo esse portal aqui, o Portal Cruzeirense, eu achei essa informação, de que o salário dele seria de 130 mil reais mensais. Eu acho pouco, tá? Acho que o Rafa Silva recebia pelo menos uns 200 mil neste retorno ao Cruzeiro. Aqui, ó, os números dele que eu falei, lá na Ásia. Ele marcou, por exemplo, em 2016, 15 gols pelo Albirex Niigata. Depois, em 2017, pelo Urawa Reds, 21 gols em 42 jogos.
ainda no Japão. Foi para a China, jogou muito bem em 2018, pelo Guangzhou, 23 gols em 23 partidas, infelizmente teve uma grave lesão em 2020 e atuou muito pouco nos 2 anos seguintes. No Cruzeiro, desde que ele retornou, foi bem, atleta revelado pelo Corinthians, ali nas categorias de base, mas começa no profissional do Coritiba, em meados de 2012, e é negociado ainda muito cedo com o Lugano no futebol suíço. Então é basicamente isso o raio-x do Rafa Silva, forte fisicamente, bom posicionamento na grande área, bons arranques, né? Ainda é jovem, tem muita linha para queimar, mas seria um jogador para composição do elenco. Mais do que isso, penso que o Vitória estaria exagerando nas suas expectativas, não deixa de ser um bom achado hoje livre no mercado. Nesse finalzão de ano, o campeonato inglês segue pegando fogo, você pode fazer o seu pitaco em todas as partidas, por exemplo, no dia 27, 28, dia 30 e dia 1º também na Inglaterra, você encontra as melhores cotações com a Betfair. Como, por exemplo, vitória do Arsenal nessa sexta-feira contra o Ipswich Town, na cotação de 1,12 a cada real apostado. Vitória do City contra o Leicester a 1,30. Será que o City volta a vencer? Tem também a vitória do Liverpool contra o West Ham na cotação de 1,36. E já no dia 30, a vitória do Chelsea contra o Ipswich Town também na cotação de 1,40. Nesse bilhete que eu montei aqui para vocês, ele está na odd total de 2,77. Se você apostar, por exemplo, R$50 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até R$138,61. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade. Aquele valor que você pode apostar, pode perder, pode ganhar, enfim, é para você se divertir e colocar mais emoção nos jogos que você acompanha no futebol europeu e muito mais com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o atacante que está livre no mercado e que já foi procurado pelo Vitória nessa temporada de 2024, que é o Carlinhos Júnior. Ponta direita, ponta esquerda, pode jogar também como um segundo atacante, que está de saída no futebol japonês. Segundo informações do site Transfermarkt, né, ele tem contrato só até dezembro, ainda há essa indefinição, se ele vai renovar, se continua para o ano que vem por lá. Ele foi sim procurado pelo Vitória, a questão que naquele momento exigia-se uma compensação financeira para a saída do jogador que tinha esse contrato ainda, né, até o final desse ano com o Shimizu. Aqui está o mapa de movimentação do jogador, quando ele disputou, por exemplo, a Europa League, lá na Suíça. No Japão, né, a última temporada dele na primeira divisão foi em 2022, um mapa mais preenchido pelos lados, né, meia esquerda, meia direita. É sim um bom jogador. Para mim, não seria um titular, tá? Não é um craque. É um jogador mais ou menos na mesma expectativa, por exemplo, do Carlos Eduardo, tá? Acho que muito melhor do que isso não é. Mas tá livre no mercado, eu gosto do Carlinhos Júnior, boa velocidade, aquele jogador com bom drible curto, é bem técnico, né? O Carlinhos ele pode fazer tranquilamente uma função de um camisa 10 também, só que ele vinha jogando mais pelos lados. Também já atuou mais centralizado. Tanto é que, por exemplo, em 2023, ele marcou 16 gols em 41 jogos. São sim números impressionantes, mas atuando na segunda divisão japonesa. Nesse ano, o time dele conseguiu o acesso, mas ele não foi tão brilhante assim. Em 32 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências, foi titular em 26 vezes. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse atleta, revelado nas categorias de base do Paraná Clube, ele que é natural do Rio de Janeiro, passou também no Botafogo da Paraíba, na Série C de 2016, e foi ainda muito cedo para o Lugano, na Suíça. E outro jogador também que está livre do mercado é o Rossi, ponta direita, ponta esquerda, dependendo da situação, ele que já foi especulado em outros momentos no Vitória, mas sem proposta oficial. O que eu pude apurar é o seguinte: o Rossi tem um salário mais ou menos na casa de R$300 mil lá no Vasco, ou tinha, né? Esse vínculo se encerrando ao final do mês de dezembro, não continua no Vasco para o ano que vem. Ele recebeu ofertas desse ano do Goiás, do Santos, da Chapecoense, do Sport e também do Paysandu. Não quis deixar o Vasco de maneira nenhuma, tá? Não quis, ele quis continuar no Rio de Janeiro e atuou muito pouco, né? Aqui está o mapa de movimentação do Rossi na Série A, apenas 9 jogos, 4 na condição de titular, 1 gol e, aliás, esses são os números do ano passado, onde ele foi até bem. Esse ano ele chegou na metade do ano. No ano passado, nessa temporada, melhor dizendo, ele esteve desde o começo do ano, apenas 11 aparições, 9 na condição de titular, nenhum gol e uma assistência. Enfim, acho que poderia ser um jogador para disputar a posição também, dentro desse elenco do Vitória. Você pode deixar a sua opinião, se você gosta do Rossi, enfim, teve essa passagem também pelo rival, o Bahia, né? Claro que o torcedor acaba lembrando de uma forma negativa, mas ele foi bem no Bahia. Marcou 8 gols em 10 partidas
8 gols e 10 assistências em 43 jogos em 2021. Também somou bons números vestindo a camisa do Goiás, da Chapecoense e na Arábia Saudita. Pode deixar sua opinião sobre o Rossi, algumas opções hoje disponíveis no mercado brasileiro, qual seria a sua sugestão também de chegadas para o elenco no ano que vem. Tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e faça sua aposta também com a Betfair, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!